Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 1. A figura mostra o esboço de um estacionamento com forma retangular de dimensões 40 metros por 100 metros. O proprietário instalou 4 câmeras de segurança distribuídas conforme a figura. A câmera A cobre a região 1. As câmeras B e C cobrem a região 2. E a câmera D cobre a região 3. A figura apresenta as regiões 1, 2 e 3 em cor e fornece as medidas necessárias. Item A. Determine a área da região 1. Item B. Determine a área da região 2. Item C. Qual é a porcentagem da área da região que não é vigiada por câmera alguma em relação à área total do estacionamento? Note a dote, a figura apresentada não está necessariamente em escala. Ok. Vou começar dando nome para os pontos que eu vou precisar me referir ao longo da resolução. Eu já usou A, B, C e D, né? Vamos de E, F, G, H aqui sem inventar muito. E como a gente vai precisar mexer, dentre outras coisas, com a área de triângulo ao longo da resolução, deixei um lembrete aqui ao lado, mas para reforçar alguns detalhes sobre a fórmula mais primitiva, né, o bases altura sobre 2, também não vou precisar de nada muito além disso, né, na resolução do exercício. É o seguinte, dependente do triângulo, para cada lado que eu resolva tratar como base, a questão passa a ser a determinação da altura relativa àquela base, ou seja, a distância do vértice oposto até a reta suporte, a reta que contém aquele lado que você está tratando como base. Essa distância sempre envolve ângulo de 90 graus. Quando a gente está mexendo com o lado, eu vou considerar como base, em que os dois ângulos internos do triângulo em volta dele são ângulos agudos, ou seja, medida menor que 90 graus, a altura vai ser um segmento interno ao triângulo. Se um dos ângulos que está em volta daquele lado é um ângulo reto, e portanto eu estou olhando para um dos catetos de um triângulo retângulo como sendo a base, naturalmente o outro cateto, né, por fazer 90 graus com ele já que se trata de um triângulo retângulo, o outro cateto já vai ser a altura relativa àquela base. E aí essa fórmula, base da altura sobre 2, vai acabar virando, né, um cateto vezes o outro, dividido por 2. E finalmente, no caso em que um dos ângulos internos que está em volta daquele lado for um ângulo obtuso, uma medida maior que 90 e menor que 180, a altura ela acaba tendo que ser construída por fora do triângulo, né? Porque aqui dentro não adianta, eu não vou conseguir nenhum segmento partindo desse vértice que chega até um ponto dentro do lado, formando 90 graus. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Prolongar aquele lado que eu estou construindo como base, e aí sim, né, no prolongamento que eu consigo um segmento que intersecte aquele prolongamento em ângulo reto. Feitos esses lembretes, essas ressalvas, vamos começar a resolver os itens agora. Item A, determinada da região 1. No caso, a região 1 é esse triângulo AEF, que é um triângulo retângulo aqui no vértice E, né, uma vez que o quadrilátero DEFH foi falado que é um retângulo denunciado. Então, temos aqui um canto com 90 graus. Aqui também, já que você deixa marcado, um canto com 90. Então, vamos lá. Começando por essa observação a respeito do triângulo retângulo, se eu olho para o cateto EF, entendo ele como base, o outro cateto do A até o E vai virar a altura relativa a essa base. Eu vou precisar do comprimento dele, portanto. Tenho hipotenusa, eu tenho outro cateto, teorema de Pitágoras. E provavelmente você nem vai precisar fazer a conta de fato, acho que já desconfio quanto vai dar o resultado. Vou deixar indicado aqui. Do A até o E. Vou falar que é raiz quadrada do comprimento do A até o F ao quadrado, menos o comprimento do E até o F ao quadrado. Hipotenusa mede 50. Cateto do E até o F mede 40. Se fosse 5 e 4, né, para a hipotenusa e para o cateto respectivamente,
O outro cateto mediria 3, seria o mais clássico triângulo retângulo de todos, não 3, 4, 5. Nesse caso, mete um 10 em todo mundo. Hipotenusa ao invés de 5 é 50, um cateto ao invés de 4 é 40, o outro ao invés de 3 vai ser 30 metros. E, portanto, calculamos a área da região 1, né, que é a área do triângulo AEF, como sendo comprimento de um cateto vezes o do outro, dividido por 2. No caso, estamos falando de 40 vezes 30 sobre 2. 40 por 2 vai ser 20. 2 vezes 3, 6. E com 2 zeros, 600 metros quadrados. E está aí, calculado o item A. Haveria alguma outra maneira de fazer isso daqui? Na verdade, acaba sendo meio forçado a gente querer achar outro jeito, porque para eu trabalhar, por exemplo, com a hipotenusa AF como sendo base, eu teria o trabalho daí de determinar a altura relativa a essa hipotenusa. E a maneira mais eficiente de fazer isso seria usando as relações métricas do triângulo retângulo, que fala que um cateto vezes o outro é igual a hipotenusa vezes a altura relativa a ela. É basicamente igualar as áreas, né, tirando 2 do denominador em cada um dos lados. Só que para isso, você entendeu que você teria que ter os dois catetos, né, para daí enfiar nessa relação e aí achar a altura. Bom, mas se eu já tenho os dois catetos, já vou por esse caminho que eu fiz aqui e vai mais rápido, tá bom? Não que isso outro esteja errado, mas acaba sendo meio forçado, né, meio demorado. Sem necessidade. Vamos para o item B, área da região 2. Região 2, que vem a ser um quadrilátero, né? No caso, o quadrilátero ABGC. Que quadrilátero é esse? Como eu já tenho naturalmente os lados AB e CG, né, que são parte dos lados do retângulo, sendo paralelos entre si, pelo menos um par de lados paralelos entre si, isso aqui no mínimo é um trapézio. Vai evoluir para alguma coisa mais específica do que trapézio? Bom, o próximo quadrilátero mais notável, que seria o mais específico, que seria o paralelogramo, já precisaria ter lados opostos congruentes. E isso não vai acontecer aqui. Porque se eu determino os comprimentos do C até o G e do A até o B, quanto vai dar cada um deles? Vou deixar anotado aqui do lado, aí eu transfiro ele para baixo. Do A até o B, eu faria. Bom, do E até o A ficamos com 30, né? .30 nesse canto, com mais 10 aqui do B até o D, já foi 40. Para 100, falta 60. E já do C até o G, aí a gente vai ter o mesmo 100 como um todo aqui, só que tem que tirar 5 nesse canto, e tem que tirar o pedaço que vai do G até o H. Quando eu olho para o triângulo DGH, ele também tem hipotenusa 50, também tem um cateto medindo 40, o outro também vai medir 30, ou seja, esse triângulo aqui, DGH, e esse triângulo AEF, eles são triângulos congruentes, tá bom? No caso, né, a correspondência seria, eu vou aqui AEF, o outro teria que ser GHD, né, para encaixar os vértices, rotacionado 180 em cima do outro. O que me importa apenas é que esse pedaço aqui vai medir 30. E, portanto, do C até o G, eu preciso fazer 100 menos 5 e menos 30. 100 menos 35 é 65. Então, você acaba tendo um trapézio, né, de base maior CG, de base menor AB, ambos já com os comprimentos devidamente identificados aí. E aí, se eu vou brincar de área de trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A altura veio a ser a distância entre as duas bases, né? Que no caso vai ser esse comprimento 40, seja pensando do D até o H, seja pensando do E até o F, né? Qualquer ponto que eu tome em cima de um dos lados do retângulo, a distância até o outro lado tem que ser constante, no caso tem que ser esse 40 aí. Então, por exemplo, né, indicando como sendo DH essa altura, eu vou falar então que a área do quadrilátero
ABGC vai ser a base maior CG, a base menor AB, a altura DH, dividido por 2. Então, agora transferindo aqui as medidas, né? C até o G, 65. Do A até o B, 60. A altura, 40. Dividimos por 2. Mandando aqui o 40 com 2 embora. Vai sobrar um 20. 65 mais 60 é 125. 125 vezes 2 seria 250, com 0, 2.500. Metros quadrados. Outras maneiras que eu poderia calcular essa área? Bom, qualquer outra maneira de calcular a área desse trapézio acaba sendo um pouco mais burocrática, porque teria que ser por via indireta, né? Ou seja, tirar coisas de algo maior. Se você quiser partir, por exemplo, do retângulo, né, como um todo aqui, o DEFH, aí eu teria que tirar a área de outros dois trapézios, né? O AEFC e aqui o GHDB. Eu acho que para fazer tudo isso, né, para você calcular a área de um retângulo, de dois trapézios, para em seguida subtrair, eu já mato o problema com um trapézio só, não teria necessidade. Mas vai que você só enxergou desse outro jeito e tal. Então, assim, vou deixar de observação, mas acaba sendo um pouquinho mais oneroso, sem necessidade, né, vir por esse caminho. Mas, se quiser, vou falar que a área, portanto, é a área do retângulo, que seria 100 vezes 40. Menos. E menos também, vamos tirar as áreas dos trapézios agora. Um aqui, ó, que seria no lado esquerdo o AEFC, base maior 30, base menor 5, altura 40. Então, 30 mais 5 vezes 40 sobre 2. E o outro também tem base maior 30, que está aqui embaixo, né? Base menor 10, altura 40 também. Essa conta aqui vai ficar 4.000 menos, vai cortando, né? 40 com 2 em cada um deles, fica 20. 20 vezes 35 vai ser 700. E 20 vezes 40 vai ser 800. 4.000 menos 1.500, 2.500. Claro que o resultado tem que dar o mesmo, né? E uma outra maneira que seria mais trabalhosa, ainda mais burocrática, né? Você fala, como eu já calculei a área do triângulo AEF, região 1 no item A. Em algum lugar aqui no meio da argumentação, né, a gente percebeu que o triângulo DGH é congruente ao triângulo AEF, portanto tem a mesma área de 600 ali do item A. Faltaria daí eu calcular essas áreas que estão em branco. E aí eu tiro do retângulo esses 4 triângulos, né? Os dois congruentes entre si, que são as regiões 1 e 3, os triângulos AEF e DGH. E esses outros dois triângulos que estão em branco aqui, né? Que seria o AFC e o BGD. Essas áreas em branco, eu até vou precisar calculá-las agora no item C. Tá? Quer dizer, vou precisar calcular. É um jeito talvez mais imediato de fazer o item C. Então, naturalmente, elas vão estar indicadas ali. Mas acaba sendo um caminho um pouco mais trabalhoso nesse caso, né? Há maneiras mais simples, sobretudo a via direta de pensar no trapézio, tá bom? Não está errado esses outros caminhos que eu apontei, tá? Vai que você só enxergou desses outros jeitos, funciona também, tá? Mas se puder
fazer pela ideia do único trapézio, melhor. Poupa tempo e espaço ali na hora da prova. Item C, qual é a porcentagem da área da região que não é vigiada por câmera alguma em relação à área total do estacionamento? Então, justamente, né, eu tenho que analisar o quanto a área desses dois triângulos em branco aqui, né, o AFC e o BDG, essas áreas somadas, eu vejo quanto elas representam em o total, que é a área do retângulo. Eu já conheço as medidas, está tudo certo. Então, sem maiores delongas, já vamos calcular direto essa porcentagem. Eu vou chamar de Pzinho. Então, área do triângulo AFC mais a área do triângulo BDG dividido pela área do retângulo DEFH. A área do retângulo, que eu vou deixar indicada, é 100 vezes 40. Inclusive, como a pergunta é uma porcentagem, eu já tenho dividido por 100 aqui naturalmente, né, como uma das medidas do retângulo. Vamos tentar cancelar apenas esse 40 com a parte do numerador aqui da fração que vai aparecer. E aí esse 100 ali embaixo, vai deixando ele meio que de escanteio sem misturar na conta, para ele já ser naturalmente o porcento, né, o por 100, no final, já que a pergunta é uma porcentagem. Áreas dos triângulos AFC e BDG. São ambos triângulos obtusângulos, né? Aqui o ângulo ACF, esse ângulo aqui, é um ângulo obtuso. Assim como aqui, né? O ângulo DBG, aqui também é um ângulo obtuso. Então, reforço que, no caso de a gente trabalhar com algum lado que tem um ângulo obtuso em torno dele, a altura tem que ser buscada no prolongamento do lado, tá bom? E aí, se eu entender o segmento FC como sendo a base desse triângulo AFC e o segmento BD como sendo a base do triângulo BDG, para ambos, a altura, né, no caso aqui do triângulo AFC, seria alguma coisa aqui, que vai ser exatamente de medida 40. E para esse triângulo BDG, também, né, seria alguma coisa tipo aqui assim, que também vai medir 40. Tá? Vamos lá. Para ambos, então, a altura medindo 40. No caso aqui do AFC, a base é esse segmentozinho do F até o C, que é 5. E para o outro, do B até o D, que é 10. Ó, a maneira mais rápida que você pode fazer essa conta. Claro, né, não é o fim do mundo fazer 5 vezes 40 sobre 2, 10 vezes 40 sobre 2 e tal, mas o 40 é fator comum ao numerador, né? Poderia, que é uma soma, perdão. 40 eu posso colocar ele em evidência em cima, sendo um fator comum ao numerador. Como também tem ele como fator no denominador, cancelar. Então já vai daqui mesmo. Já fica naturalmente o por 100, né? O sobre 100 ali embaixo para virar a porcentagem. Então é analisar o quanto dá aqui em cima. 5 mais 10 é 15, dividido por 2, 7,5. Em 100, também conhecido como 7,5%. Claro, aproveitando o discurso aqui do final do item B, se você, por exemplo, quiser calcular a área do triângulo AFC, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar esse triângulo AFC, que é esse triângulo aqui, e dividir ele por 2, que é 100 vezes 40 sobre 2, e aí você vai ter a área do triângulo AFC.
por algum motivo não percebeu que a área desses triângulos poderia ser calculada por via direta também, né? Pelo fato da altura ficar fora do triângulo, às vezes o aluno tem um pouco mais de dificuldade para enxergar isso, não sei. Já tendo calculado as demais áreas, você também poderia fazer, né, a área do triângulo, a área do retângulo, né, o todo, DFH, menos as regiões 1 e 3 que são congruentes, que você já calculou no item A, e menos a região 2 que você calculou no item B, tá bom? Se quiser conferir só para desencargo de consciência, a área do retângulo é 4.000, aí teria que tirar 2.600, né, um para cada triângulo nas pontas ali, então já tiraria 1.200, e tirar mais 2.500, que é o trapézio ABGC. Então, ó, 2.600, 1.200 com 2.500 dá 3.700. 3.700 para 4.000, falta 300. 300 em 4.000, exatamente a porcentagem de 7,5. Então, tudo certo, bate a medida, bate o resultado. Perfeito. Então, aqui temos uma questão até contextualizada, né, FUVEST, até colocando unidade de medida, olha só, gastando os caracteres, hein, FUVEST. Mas uma questão que fala fundamentalmente sobre área, né, de triângulo e quadrilátero, mexendo aí muito de leve também com o teorema de Pitágoras, né, no caso dos triângulos retângulos ali. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.